passar para as análises individuais, né? Quem que se salva aí e quem que não tem jeito, e fique muito à vontade, Léo. Eu já imagino que você já esteja meio direcionada a fazer isso para incluir nesse meio, no bolo, o próprio Marquinhos Santos. E eu acho que eu até incluí o Marquinhos Santos pouco, assim, porque na maioria das vezes eu considerei ele ao concurso também, total, assim, não dá nem para comparar, mas eu acho que ele hoje nem foi um dos piores, assim. Eu acho que o problema dele já é um trabalho, é a recorrência do trabalho que está sendo ruim, assim. O trabalho é péssimo, assim, não se justifica, e eu acho que é uma semana decisiva, assim, para o Marquinhos Santos. Se a eliminação vier contra o São Paulo, vai chegar muito pressionado no Clássico, e a depender do contexto do Clássico, é um Clássico onde o rival pode encostar assim, na pontuação, e o Ceará vai muito pressionado e muito desfalcado. Então, assim, uma derrota é possível em Clássico, a gente não... tem equiparam-se as forças mesmo, então eu acho que vai ser uma semana muito decisiva para ele. Mas, nos destaques negativos, eu queria colocar em terceiro o Lima. Eu acho que ele foi melhor do que ele vinha sendo, mas ainda assim ele falta mais assim do Lima que a gente conhece, aquele jogador que tirava o passe imprevisível, assim. Ele era o cara que fazia aquele passe que você não imaginava que ele daria. Mas é um pódio negativo assim com bastante ressalva, assim, porque eu acho que ele teve momentos interessantes na partida, assim. Eu acho que foi inclusive de crescimento em relação ao que ele vinha desempenhando, assim, e eu atribuo, assim, é uma impressão pessoal, que o Lima tá muito desgastado, assim, tá jogando muito. Eu acho que dar um descanso pro Lima pode fazer o futebol dele voltar a evoluir, ele ser mais útil, assim. Eu acho que tem muito do Marquinhos Santos aí ter essa percepção. Em segundo, eu não gostei do Vitor Luiz, acho que o Vitor Luiz foi bem mal, assim. Defensivamente, deu brechas, deu espaço, errou bolas fáceis, e ofensivamente não achei que a contribuição dele foi relevante demais, não. E o pior, difícil, eu acho, mas eu não gostei do Nino. Eu acho que o Nino também está sofrendo com esse desgaste, assim. Eu acho que em um contexto de um Ceará muito ofensivo, eu acho que o Nino errou muito na tomada de decisão, e eu acho que era um momento que o Ceará precisava muito dele ali na linha de fundo, e tanto que o Vina estava procurando, como o Minhoca bem destacou, estava procurando muito o Mendonça, né, pelo outro lado. Eu acho que justamente sentindo essa dificuldade. O Vina costuma muito procurar o Nino, né? Ele gosta muito de abrir o jogo ali pelo Nino, de chamar o Nino para o jogo, e eu acho que hoje o próprio Vina sentiu essa percepção, que o Nino ele tentava e a jogada não saía, ele sempre estava tomando a decisão errada, ou uma fração de segundo antes ou depois, o que prejudicou isso. Mas não foi um pódio de atuações catastróficas. Pelo lado positivo, em terceiro, os dois primeiros estão mais fáceis, mas o terceiro, eu vou colocar, apesar do gol perdido, eu vou colocar o Guilherme Castilho, ponderando, né, a falta de ritmo, a pressão que ele vem recebendo, assim, repito, né, um jogador de 22 anos, um investimento altíssimo, o maior da história do clube, então, assim, a pressão influencia nesse contexto, e eu acho que com mesmo um pouco tempo de clube, pouco treino, ele já deixa na gente a impressão que ele vai ser uma peça importantíssima no Ceará, se ele tiver tempo, se ele for bem utilizado, assim, porque ele realmente tem uma dinâmica diferente, ele tem uma leitura de jogo diferente, ele é um cara muito inteligente, assim, que você percebe que ele tem uma inteligência, e a gente vê em campo, né, a inteligência do Vina, como ela é diferente. Eu acho que o Guilherme, ele tem aquele tipo de inteligência diferente, assim, rara, que o Vina tem, assim, ele acha o passe, ele enxerga o espaço que ninguém enxerga. Eu acho que ele é muito essa característica do Vina, então eu colocaria ele dentro desse contexto mesmo de analisar a realidade dele estar inserido. Em segundo lugar, eu colocaria o Mendonça. Acho que o Mendonça foi bem, assim, eu acho que sob o comando do Marquinhos Santos foi uma das melhores partidas do Mendonça. Eu acho que ele hoje lembrou mais o Mendonça do início da temporada, que vinha fazendo gols, vinha resolvendo partidas. Eu acho que ele lembrou mais aquele Mendonça, apesar do gol perdido, assim, daquele gol perdido claro ali na frente do goleiro.
Mas eu acho que ele hoje fez uma partida que lembrou mais. E o melhor da partida, o Vina, assim, mais uma atuação espetacular do Vina, com passes, chama do jogo, e apesar da escolha do Marquinhos Santos de colocar o Vina como 9, mais uma vez, insistindo nesse erro. Só que era na escalação, teoricamente, era um falso 9, mas quando a bola rolou, como o Minhoca bem destacou, o Vina vinha lá atrás buscar a bola, assim, muito próximo dos volantes. Mas no segundo tempo, naturalmente, após a lesão, ele foi se reajustando o posicionamento e o Vina foi recuado ali um pouco mais para trás e você viu o futebol crescer, em especial no segundo tempo, né? O Vina, ele achou espaço, ele distribuiu o jogo, ele dialogou bem com o Mendonça. Então, para mim, o Vina foi o melhor da partida pelo Ceará. Muito bem, muito bem. Vou trazer aqui um comentário que eu acho interessante para o debate, né? Evely Silva colocando aqui, muito interessantes canais e a imprensa só colocam na conta do Marquinhos as derrotas quando o time ganha ou joga bem, acreditam aos jogadores e aí não levam em conta o técnico. Não foi o que a gente falou aqui, viu, Evely? Foi uma questão assim, quando a gente tem que colocar na análise que quando o time ganha, não necessariamente é por um futebol bem feito, por um trabalho de um treinador. Às vezes você ganha num pênalti que você encontrou, numa bola que entrou, numa bola que achou, num gol contra. É vitória igual. Daí a dizer que a vitória foi acreditada a um treinador, não necessariamente. Então, o que a gente coloca aqui é que o Marquinhos Santos teve vitórias importantes, como a do Corinthians, que o próprio Léo colocou, mas não necessariamente isso dá a ele um credenciamento para dizer que ele está melhorando o futebol do Ceará a ponto de dizer agora o Ceará tem um padrão de jogo X, Y, Z, a gente começa a perceber que tem uma cara diferente. Aliás, Vou falar. posso ir? Não, é porque é o seguinte, quando o Ceará venceu do Avaí por 1-0, eu não sei se a Evely, enfim, Silva, acompanhou a nossa live, mas naquele jogo, por exemplo, eu disse que o Ceará jogou muito mal. O Ceará não mereceu aquela vitória. Então não é o fato de ter o resultado, seja positivo ou negativo. Por exemplo, o Marquinhos Santos poderia estar muito bem de desempenho e estar 4 jogos sem ganhar, e eu poderia estar dizendo aqui, o Marquinhos Santos está fazendo o time jogar. Mas o que eu ressaltei, que a pessoa prestou atenção, é que o Ceará está com dificuldade na bola parada, todo jogo está sofrendo na bola parada defensiva, o Ceará, todo jogo, quando vai sair com a bola, está sempre entregando a bola para alguém. Quem é que tem que resolver isso? Para mim é o treinador. Porque, e quando eu digo isso, por exemplo, eu poderia estar dizendo, o Vitor Luiz está errando na saída de bola. Não, o Vitor Luiz está com problema. Como eu falei hoje, por exemplo, o Sobral está jogando mal. O Sobral perdeu um gol inacreditável. Isso é que eu estou ressaltando. Mas a partir do momento que é uma saída de bola errada do Richardson, do Vitor Luiz, do Messias, do Luiz Otávio, isso não parece um problema do treinador, que está com o seu time sem saber acertar passe? Então, para mim, está muito claro o que é separar o desempenho, queira ou não, é responsabilidade do técnico, o desempenho, como se movimenta, como se posiciona, do que o resultado. Porque o resultado, às vezes, você precisa nem jogar para ter o resultado. Você pode até ganhar uma partida sem fazer nada na partida. Ontem, por exemplo, o Náutico, que eu fiz a apresentação, o Náutico, por exemplo, estava levando um empate no lucro. E poderia até ter vencido, curiosamente. Teve uma bola lá até para abrir o placar, e não fez, entendeu? E mesmo assim, o trabalho lá do Elano é péssimo. Não, isso mas é o que eu tô falando, ela falou sobre a convicção no que se fala. Se tem uma coisa que a gente tem convicção, é falar sobre o trabalho do Marquinhos Santos, que a gente faz sempre. Ter convicção é analisar de forma coerente, de acordo com o que está existindo. Ela até complementou o comentário dizendo que o Ceará fez uma excelente partida contra o Corinthians. O Ceará não fez uma excelente partida contra o Corinthians. Qual foi o dos 3 gols que surgiu de uma jogada trabalhada? Nenhum dos 3 surgiu de uma jogada trabalhada. Foi um chute do Bruno Pacheco com uma felicidade rara. A do Vina para o gol do Kleber. Foi, né? A do Vina, mas já com a partida no final, já ganhando, já foi de virada. O outro foi uma bola que sobrou, o Vina acertou um chute. Contra o Avaí foi a mesma coisa, uma bola parada, um chutaço. Qual foi a jogada que o Ceará construiu sob o comando do Marquinhos Santos? Eu fiz o levantamento, Léo, só para contribuir ainda com isso que você está falando, até com o Lucas Mota, né?
O Ceará agora chegou ao 15º gol em 15 jogos com o Marquinhos. É a média de 1 gol por jogo. É por volta de 45% menos do que fazia na época do Dorival. Tudo bem, aí você pode dizer, mas pegou Laguaira, pegou Cabadeiro, mesmo você tirando essas partidas consideráveis tranquila, o Ceará meteu 3 no Palmeiras lá no Allianz, pô. Meteu 2 no Flamengo, praticamente todo despedaçado. O Ceará de hoje tem muita dificuldade. Precisa depender de atletas em campo. Peças Exatamente. para mudar. Então, assim, é muito nítido isso. E isso que ela mencionou, mas tem outros 19 times que também têm problemas? Exatamente. E aí, por isso mesmo, por ter problema, você vai se acomodar? Não, meu time tá tão mal quanto os outros, então tá tudo bem, deixa o técnico. Se por acaso cair para zona de rebaixamento e for rebaixado, faz parte também, porque tem outros times também tão mal quanto. Você precisa melhorar daquilo que você tem. Mesmo você tendo em alguns jogadores, como por exemplo Sobral. Eu considero o Sobral um bom jogador, mas não está numa boa fase. E eu cheguei até a falar, eu teria entrado com o Sobral, mesmo o Sobral não merecendo ser titular, mas é mais pela característica. Mas é só uma questão de não ficar preso ao resultado, entendeu? Não é porque ganharia que estaria maravilhas, que todo mundo está bem, muito menos o fato de perder que está horroroso. Mas tem os problemas que estão se arrastando a cada jogo. Não à toa, eu e o Léo falamos aqui. Essa foi a melhor partida sob o comando do Marquinhos. E as partidas que ela citou como grandes partidas, segundo tempo contra o Palmeiras, todas elas foram exatamente nesse contexto que a gente citou, onde o time foi para a abafa, os jogadores foram para a intensidade, para a correria, usando talento individual. Não foram recortes de futebol onde o Ceará propôs jogo, onde o treinador, tá vendo que o espaço está sendo criado aqui, vamos trabalhar a bola longa, o Mendonça vai fazendo facão aqui em diagonal. Não foi uma construção tática. Isso é evidente, é claríssimo. Não houve, inclusive, quando a gente citou aqui, na vitória contra o Textão na Bolívia, a gente citou que o Marquinhos Santos foi diretamente responsável pela vitória, pela coragem dele de, com o jogador ali no final, colocar um atacante, e foi premiado com o gol da vitória ali no final, do Zé Roberto, assim, a coragem dele. E já chegou o momento de a gente citar que o treinador foi fundamental para a obtenção do resultado. O que não é todos esses casos que ela citou, Palmeiras, Corinthians, o tempo contra o Palmeiras, o jogo do Corinthians. Eu acho que foram recortes de partida muito particulares. A partida contra o Avaí, o time ganhou horrível, o time jogou muito mal. E evidentemente... O Juventude, nos últimos 12 jogos, tem uma vitória. É sobre o Ceará. Sobre o Ceará. Isso era para ser algo inadmissível. Totalmente inadmissível. Independentemente... E aí, aquele jogo foi culpa dos atletas, que praticamente não quiseram jogar, o próprio treinador. Mas é isso, gente. O treinador, quando o time tá mal, tá apático, tá jogando mal, é ele que tem que mudar essas peças, entendeu? Então, assim, não é só culpar o treinador, mas o treinador, ele é o principal responsável. Se algo não está dando certo, seja para o Cruzeiro lá, líder da Série B, seja para o Palmeiras, líder da Série A, se o time começar a cair de rendimento, é um treinador que tem que mudar. Não é os jogadores em campo simplesmente decidirem como a gente vai fazer, entendeu? Não é isso. Não é o Mendonça sair da área para chegar no Vina para dizer, bate o escanteio fechado, que eu vou ficar ali na pequena área só esperando. Quem tem que treinar isso é o treinador. Então, tudo passa por... Não é que o resultado se vale para o treinador, mas o treinador, ele potencializa, ele aumenta a possibilidade dos seus jogadores em campo conseguirem um resultado. Nem sempre vai acontecer. Você pode jogar bem, mas não te dá garantia que vai te dar vitória. Mas com o futebol jogando abaixo, irregular, tendo problemas, você perde para a Juventude, você tropeça contra o Botafogo da maneira como foi, que perdeu chances como hoje. Então, isso no médio e longo prazo vai cair sobre a principal pessoa que é responsável por fazer o time ter um rendimento melhor. Então, para mim, é muito claro que o treinador, ele tem uma parcela, ele não é o único culpado, mas ele tem uma parcela de responsabilidade. Muito bem. Minhoca, acho que sua vez agora do seu pódio, das suas análises individuais. Vamos lá. Mas, assim, obrigado para a Evelyn pelo comentário, enfim. Não, isso é muito importante. A gente bota também aqui porque o debate é saudável, o debate é importante, porque a gente não está aqui como dono da verdade. E ver também pessoas que pensam diferentes, isso é muito salutar. Então, enquanto chegam para a gente no respeito, como Evelyn, por exemplo, e trazendo argumentos que a gente pode discordar, como foi o caso, aí a gente leva para um debate, porque
isso é que faz com que a gente continue propondo pensamentos diferentes, né? Então, vocês botam a gente para pensar assim como a gente bota vocês para pensar. E essa troca é muito saudável, desde que seja assim com respeito. Mesmo a gente divergindo, mas pode ficar à vontade para comentar, até porque é isso que a gente mais quer também, a gente colocar em debate. Mas só para deixar claro, nem eu e nem Léo, a gente falou nunca na ideia de realmente estar falando especificamente, até porque, como a gente ressaltou no jogo de hoje, o Marquinhos Santos, ele tem problemas, a gente ressaltou os problemas, mas a gente mencionou que foi a melhor partida dele. E aí, entrando na análise individual, né, que foi na partida de hoje, primeiramente, o lado negativo, assim, né, eu não gostei muito, assim, vou botar o Lima também nesse pódio, mesmo ele tendo tido uma melhora na partida. Eu acho que foi um problema hoje, realmente, até o posicionamento dele, assim. Teve uma hora que o lado direito estava com muitos jogadores. Era Nino apoiando, era Vasquez atacando e, ao mesmo tempo, era ali o Lima pelo lado direito. 3 jogadores. E o lado esquerdo praticamente nem jogada tinha, porque o Vitor Luiz guardava mais posição e o Medoça não ficava mais aberto pelo lado esquerdo. O Medoça até centralizava mais, porque o Vina estava pegando bola no meio de campo. E eu acho que o Lima até ganhava muita recuperação de bola, mas às vezes ele estava mal encaixado. Acho que atrapalhou o encaixe ali do meio de campo com Castilho e Richard, entendeu? Teve horas que ele estava fora de posição, ou quando ele estava até bem posicionado, atrapalhava o posicionamento de um dos outros dois do meio de campo, né? Ou do Richard, e ainda mais com o Vina tendo que voltar, ou seja, dificultou aquele meio de campo ficar bem posicionado, bem espaçado. Acho que faltou isso nesse posicionamento dele. Outro que também, para mim, não foi nada legal, deixa eu dar uma olhada aqui também para não cometer o equívoco de esquecer alguém. Vitor Luiz vai entrar nessa minha segunda colocação. Ele comete um erro gravíssimo, e aí, para até concordar com a Evelyn, né? Um erro individual que poderia ter custado um gol logo de cara no início, um erro somente dele, mas é a mesma questão que eu tenho falado. A partir do momento que acontece de maneira sistemática isso, o treinador precisa corrigir. E o Vitor Luiz, que não está tendo ali a opção do Bruno Pacheco, ele vem sendo um ponto de dificuldade do Ceará para essas partidas. Ele é um jogador que não consegue manter uma estabilidade como o Bruno Pacheco consegue de maneira, assim, mas muito, muito superior. E o pior da partida que eu vou listar, eu não vou igualar com o Léo, não. Na verdade, eu vou citar a entrada do Sobral. Mesmo tendo feito uma boa jogada, cara, assim, me irritou muito aquela jogada que ele desperdiçou. Muito, entendeu? Eu fiquei sem acreditar como é que ele conseguiu isolar uma bola de frente pro goleiro. Tudo bem que talvez ele até chutasse no goleiro, entendeu? Mas não daria para finalizar daquela maneira, assim, sabe? Me parece que a mentalidade do Sobral tá muito abalada nessa temporada, como o Léo falou na quarta-feira, né? Com as lesões, enfim, com um pouco espaço que ele teve com o Marquinhos Santos, e, aliás, com o próprio Thiago Nunes, e teve também, assim, não teve tanto espaço com o Dorival, embora dava para ver que ele também realmente não era opção melhor do que o Richardson. E agora, né, o fato dele não estar jogando tanto, isso tem atrapalhado ele. Talvez a ansiedade o fez perder uma chance inacreditável. Ele ainda fez uma boa jogada minutos depois, né, que ele pega na esquerda, quase faz um golaço, a bola passa a gente à trave, mas ainda é muito longe do Sobral que a gente está acostumado. Assim, eu vou colocar ele como o jogador que poderia teve a bola para mim, acho que da vitória para o Ceará, que acabou não fazendo. E aí eu entro no lado positivo, né? Acho que a minha terceira colocação, também vou discordar de Léo, eu gostei muito do primeiro tempo do Vasquez. Ele tanto na direita, e quando ele foi para o lado esquerdo, que faz a jogada, que ele dá a pedalada e entra na área e acaba se machucando, ele estava muito bem, estava muito bem. Ele fez uma jogada, que foi a jogada que o Castilho perde o gol, usando ali o Vina, né? E ele ganha, ele é um jogador com um bom ataque na linha de fundo, algo que o Ceará precisava, talvez até comparavelmente do que ele já apresentou, daquilo tudo que se esperava do Eric, por exemplo, ele tem muito mais potencial de ser esse titular do que o Eric, porque ele é muito mais agressivo, ele briga melhor também pelas bolas, sabe? O Eric ele é mais leve, é mais da firula, o Vasquez não, o Vasquez, devidas às proporções, obviamente, né? Ele lembra mais a questão realmente do Medoça, ele ataca melhor espaço, ele é muito mais forte, entendeu? Então, gostei mais dessa característica e para mim ele foi o melhor do primeiro tempo, por isso que fica nessa terceira colocação e foi uma perda muito significativa, embora útil, né? Porque na hora que ele sai é quando
o Marquinhos acaba realinhando a equipe da maneira que deveria ser, né? Com o Vina e o homem referência. Segundo colocado vai para o Medoça, que realmente, como disse o Léo, lembrou muito o Medoça do que estava sendo antes ali, né, com o Dorival Júnior, muito mais participativo, agudo, ganhou muitas jogadas também de linha de fundo, fez boas jogadas, tentou ali uma para o Vina, que a bola acabou indo para escanteio, fez o gol, que deu empate, né? Então, para mim, vai na segunda colocação. Agora, o que o Vina jogou no segundo tempo é uma barbaridade, cara. Jogou demais, jogou demais. A bola que ele mete pro Medoça é de gênio, velho. É de cara realmente muito acima, muito acima, muito acima. E ditou o ritmo no segundo tempo inteiro. As chances que o Ceará foi tendo, tanto nessa do primeiro tempo, quando eu falei que foi com o Vasquez, como também as boas chances do segundo tempo, todas passaram pelo pé do Vina. Assim, é um jogador fundamental. E foi muito importante o Ceará não perdê-lo, né, para o clássico da próxima semana. Claro, ainda vai ter o jogo do meio de semana, ele vai ser fundamental contra o São Paulo, mas é bom lembrar também, né, assim, essa coisa de lesão, o terceiro jogo seguido que o Ceará tem jogador lesionado, foi o Lindoso na semana passada, hoje foram 2, né, Kleber e também, aliás, foi, não, peraí, semana passada foi o Lindoso, quarta-feira foi o Rigonato, hoje foi Kleber e Vasco saindo lesionado. E aí é aquela coisa, né? Torcer para ele não se machucar para ser importante também no clássico do domingo. Então, para mim, ele, sem sombra de dúvida, o melhor da partida.